Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje, teremos a presença da nossa companheira Anunciação Azevedo, que vai nos trazer esclarecimentos importantes do capítulo 22, cujo tema é a retribuição. E hoje vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem está contida no capítulo 22 deste livro, com o título A Retribuição. Pedro disse-lhe: "E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos?" Está em Mateus, no capítulo 19, no versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama, de imediato: "Que receberei?" A proposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre, o fermento que a transforma para a utilidade geral? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação generosa, regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o episódio dos vencidos e, com eles, se rodeavam de gratificações de natureza física com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido, até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Quando a gente leu essa mensagem, a gente ficou assim de queixo caído. Por quê? Porque ela é muito profunda. E como de sempre, a gente costuma lembrar que o Evangelho de Jesus ainda não é compreendido pelo simples fato de que Jesus, quando ele fala para o Espírito, para nós enquanto Espíritos. Emmanuel, sabiamente, vem e nos clareia um pouco mais esse olhar sobre o Evangelho de Jesus para que possamos compreender. Ele facilita a nossa compreensão. E mesmo assim, quando eu li essa mensagem, eu não caí do cavalo mas me tocou profundamente pela compreensão de que eu cada vez sei menos. Como disse Sócrates, só sei que nada sei. E eu, bem isto, quando eu li esta e todas as vezes que eu leio qualquer outra mensagem de Jesus, mais aprofundadamente, mais olhando para mim enquanto espírito que sou. E todos nós. Então, trazendo isso para o nosso contexto enquanto espírita, vamos lembrar que isto todos vai vir à memória. Quantas vezes nós escutamos nas casas espíritas, uma pessoa chega, começa a participar dos estudos, até das obras sociais, e de repente ela fala para nós: depois que ela adentrou a casa espírita, parece que os problemas dela aumentaram. Então, vem justamente dizer aqui quando compreendeu a Boa Nova, e aí eles de fato compreendeu que é necessário servir.
E a quem mais for dado, mais será cobrado, como tem lá no Evangelho, que a gente pode fazer o link com várias outras partes do Evangelho, para a gente compreender essa passagem. E quando fala também para chamar os coxos estrupiados quando dermos uma festa. Então, tudo isto, a caridade, e principalmente o que me chama a atenção nessa mensagem, o olhar sobre o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, como disse bem Kardec, que são as duas chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Então tem tanta, nessa única mensagem, a retribuição a gente pode ver de vários, por vários pontos de vista. Então a gente vai lembrar que o Emmanuel, ele nos chamou bem amigavelmente para essa compreensão. O que a gente está deixando para seguir Jesus? Ou então eu posso até me perguntar, porque Pedro disse, nós que deixamos tudo para te seguir, que recebemos? E aí eu posso me perguntar, o que eu estou deixando para seguir? Seguir enquanto espírito, porque servir a Jesus a gente está se constituindo nessa perspectiva. Mas o que eu estou deixando para o mundo de melhor de mim? Então, para que eu deixe o meu melhor, o meu possível, é preciso eu me despir do quê? Do meu orgulho, da minha vaidade, da minha prepotência, que são essas mazelas, que fazem com que a gente cada vez mais permita a ansiedade, o medo, essas coisas, esses sentimentos tomarem conta, essas emoções tomarem conta de nós. Então a gente pode se perguntar, e o que de fato eu estou deixando? Deixar o convite ao desapegar-se, deixar o controle sobre nós mesmos, querer controlar como se a gente já fosse espíritos superiores, deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade e olhar para a frente, no sentido de que a gente precisa assumir que somos espíritos, que estamos em crescente evolução, e a partir do momento que a gente já compreende algo, estamos fadados a agir conforme o nosso entendimento, coisas que a gente não faz, por quê? Pelo orgulho, pela vaidade. Até a gente costuma usar o jargão, eu não vou dar meu braço a torcer. E aí o tempo vai passando, aí quando chega a qualquer uma situação que nos pede uma postura, uma tomada de decisão, aí aparecem sentimentos para tomarem conta de nós, Em vez de agirmos, a gente reage. Principalmente lembrarmos de que precisamos deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, que esses que são os coxos, como tem lá na parábola o festim de ouro, são estes os coxos, os estrupiados, que a gente olha para fora e não é olhar para fora, é olhar para dentro. Então eu preciso deixar as desculpas, vamos para o estudo na casa espírita, fulano está em casa, não posso deixar meu filho, não posso. Então são essas desculpas que são os coxos estrupiados das nossas, que a gente precisa chamar, assumindo a nossa responsabilidade enquanto espíritos, para que possamos, de fato, retribuir, é preciso voltar para dentro, reconhecer as nossas potências, mas também reconhecer as nossas maiores dificuldades, buscar os apoios, porque temos o próprio estudo do Evangelho, e até ajuda mesmo de outros profissionais para reconhecer que a gente pode sim trabalhar algumas questões para poder vir ao mundo, para poder servir melhor. Como, por exemplo, o controle. A gente precisa controlar sim a nossa ansiedade, o nosso medo, essas emoções, mas a gente precisa também desapegar-se, olhar para si mesmo, reconhecer o que nós temos de melhor e olhar mesmo bem para essas características e seguir. Podemos também olhar
né, esses pobres, esses estrupiados que existem em nós, como eu já falei, né, da intolerância, da ansiedade, do medo, reconhecer que eles ainda estão em nós, mas ter o controle sobre eles, reconhecendo que não são eles que nos conduzir, mas nós podemos sim controlá-los. E se a gente não pode sozinho, vamos buscar apoio, né? Como fazer isto? Aí cada um vai fazer conforme, né, o seu olhar sobre si e sobre as suas possibilidades. Sabendo que não estamos sozinhos, porque o próprio Jesus disse que não estamos sozinhos, né? Mas para isso precisamos estar atentos, alertos, para que entendamos, né, o que se apresenta aos nossos olhos, mas também voltar para a nossa intimidade e reconhecer a potência enquanto espíritos para essa autotransformação, para melhorar o que temos de bom, né, e possamos assumir a nossa responsabilidade, porque o outro não vai fazer por nós. E aí a gente até pode pensar, né, enquanto pais, que a gente faz tudo por filho, deixa tudo para fazer para filho, deixa de fazer para si para fazer para filho, mas a gente muitos de nós esperam uma retribuição, porque eu vou investir no meu filho para que no futuro ele possa fazer por mim. Ele não me abandone, ele isso, ele aquilo. Então, de certa forma também, a gente chega na casa espírita, eu vou fazer que é para os espíritos me ajudarem. Não é assim, a gente já está querendo uma retribuição, né? E aí tem aquele adágio antigo que diz: faz por ti que o céu te ajuda. Adágio não é nem adágio, é uma parte lá do Evangelho, né? Faz por ti que o céu te ajudará. Então, todas essas recomendações a gente tem, né? E faz tempo. E a gente tem muita dificuldade por conta do quê? Do orgulho e da vaidade, que a gente tem muita dificuldade, né, de assumir que a gente ainda tem, ainda deixa que estes dois, né, sobreponham-se sobre nós, nos isentando, né, de que nós que precisamos administrá-los, porque eles vão continuar conosco, mas precisa que a gente vá amortizando, vá diminuindo essas duas chagas, nos reconhecendo como viajantes aqui na Terra, para trabalharmos essas situações, nos apropriarmos de coisas boas, né, de ferramentas que nos auxiliem a extirpando estas duas chagas paulatinamente, porque também muitos de nós usamos capas, né? Nos mostramos como potências, mas um soprozinho nos desarma totalmente. Então, o convite dessa mensagem é que possamos, de fato, reconhecer, né, o orgulho, a vaidade, a prepotência, nos desapegarmos paulatinamente dessas situações, dessas intolerâncias, que são os coxos e os estrupiados, como está lá no Evangelho, para que possamos emergir como seres melhores, como espíritos melhores. E por isso a reencarnação. Então, se a gente está fazendo, esperando retribuição, a gente vai cair do cavalo. Porque a gente veio aqui para servir. É deixar de olhar para o umbigo da gente e olhar mais para o próximo, sabendo que hoje a gente está num estágio muito melhor do que no passado. Que possamos, de fato, né, reconhecer em nós o que temos de melhor, olhar bem serenamente e assim aquilo que temos de ruim vai amenizando, vai melhorando. Então, o convite que fica é para que possamos voltar para dentro, assumir a nossa responsabilidade, sempre lembrando que somos espíritos, estamos aqui para crescer, para evoluir. Crescer dói, mas podemos sim. Obrigada e que possamos colocar Jesus de fato como nosso modelo e guia. Agradecemos a Anunciação pelos esclarecimentos oportunos. Esperamos ter levado aos nossos seguidores esta mensagem de Emmanuel, onde ele nos convida à retribuição. Obrigado a todos e amanhã teremos o nosso companheiro José Maria Brito estudando o capítulo 23, cujo tema é Ante o Sublime.
conheça uma casa espírita e estude o Espiritismo.